Olá! Hoje nós vamos falar sobre a manutenção da certificação da ISO 9001 frente à pandemia. A pandemia começou em 2020 e se estende até hoje, dando reviravolta. Estamos em 2022 e ainda assim, ainda nos perguntamos aonde que isso vai parar. E o que a gente vai tratar especificamente em relação à manutenção é um dos principais itens da ISO 9001, principalmente a sua roupagem nova, a sua mudança na versão 2015, que trata do contexto organizacional. O contexto organizacional nada mais é do que análise do seu ambiente interno e do seu ambiente externo. O que no mundo empresarial a gente já tratava como e trata como planejamento estratégico. Existem algumas ferramentas, como análise SWOT, que já é comum em algumas organizações. E a ISO ela traz esse questionamento para que empresas de qualquer porte, por isso que ela não determina como você vai fazer, qual a ferramenta que você vai utilizar, desde que você identifique isso, porque a ISO ela hoje é toda voltada para o risco, é o risco do negócio. Então eu tenho que pensar no meu negócio, independente de ter a certificação ou não, tá? A certificação, a ISO 9001, ela vem ajudar as organizações na sua reestruturação, na sua melhoria de processo, consequentemente no seu desenvolvimento, na sua sustentabilidade. Então, eu estando certificado ou não, é fundamental que sempre eu faça, como empresária, eu faça junto à equipe a análise desse contexto. E como funciona essa análise de contexto? Eu preciso verificar quais são os riscos que nós temos externamente, né? Quais são os riscos? O que a gente chama externamente a ameaça, né? Quais são essas ameaças? E a Covid nada mais é do que, de maneira geral, ela vai trazer ameaças sim para a organização, mas ela também pode trazer a oportunidade. Por isso que a gente sempre vê a ameaça, né, que é o risco, e vê também a oportunidade, porque da ameaça eu posso ter também uma oportunidade. Como muitas empresas começaram a crescer, como o iFood, por exemplo, que começou a crescer em função da pandemia. Então, muitos negócios eles foram repensados dentro desse contexto. Muitas empresas foram abertas para atender uma demanda reprimida em função da mudança de contexto. Então, o que é que eu tenho que fazer como empresário? Me desesperar? Não, eu tenho que parar. E claro, se eu puder envolver minha equipe, quanto mais profissionais estiverem envolvidos, melhor para eu tomar decisão. Não quer dizer que eles vão tomar decisão por mim, mas eu preciso ver também a perspectiva deles. Eu preciso analisar as informações de mercado. Eu não posso pegar qualquer informação. Eu tenho que ter informação fundamentada. Eu tenho que, como é um mercado que a pandemia ela trouxe, e ainda nós estamos vivendo isso, a gente não sabe exatamente quando é que a gente vai parar, então a gente tem que estar acompanhando. Eu não posso simplesmente fazer uma análise de contexto e esquecer. Eu preciso acompanhar essas mudanças. Eu posso fazer isso de maneira estruturada. Como normalmente a gente faz? Uma reunião, né? E em termos de manutenção de sistema, é preciso que se tenha evidência, que é um dos itens da norma também. Eu preciso evidenciar uma ata de reunião de análise de contexto, ela já serve como uma evidência. Se eu tiver um planejamento estratégico, eu vou revisar o meu planejamento estratégico, porque também é análise de contexto. E quando eu faço essa análise de contexto, pessoal, eu já tenho que analisar também os riscos associados aos meus processos, que já está dentro da minha análise do meu ambiente interno. Então, como aqueles riscos que eu levantei dos meus processos, mudou alguma coisa? Alterou? Se alterou, eu vou lá na minha planilha de risco e vou fazer a alteração. Para as empresas que têm a ISO 9001. Então, para as empresas que têm a ISO, só para lembrar, um dos itens da norma fala sobre identificação de riscos e oportunidade de processo, tá? Que é diferente de contexto organizacional, não é a mesma coisa. Então, nós identificamos os riscos, quando a gente faz o mapeamento do processo, identificamos riscos e oportunidade, criamos uma metodologia de classificação desses riscos e criamos um plano de mitigação. Então, mudou o contexto organizacional, eu preciso revisar essa planilha de riscos. Senão pode gerar uma lacuna, uma não conformidade, tá? E eu já posso fazer isso na reunião.
né? Então, dali eu também vou sair com o plano de melhoria, que é o item 10 da norma. Então, ali eu já vou atender também outro item. Eu atendo também a de monitoramento de indicador, já posso monitorar os meus indicadores para poder fazer análise do meu contexto interno, como é que estão meus resultados internos, o que é que a gente vai ter que mudar, o que é que a gente vai ter, como é que a gente vai ter que paralisar, a gente pode ampliar, a gente vai aproveitar a oportunidade, se eu tiver oportunidade dentro desse contexto, ou se eu tenho mais ameaça do que oportunidade. Sim, eu tenho ameaça, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar parada, não vou fazer nada? Não, eu preciso investir em treinamento interno, né, já que eu vou diminuir o meu número de negócios. Então eu preciso fazer ações para diminuir os impactos de doença dentro da organização, riscos em relação a visitantes. Então eu tenho várias coisas que eu preciso planejar. Então eu aproveito essa reunião já para analisar os meus indicadores, analisar os meus recursos. Ali eu já vou verificar também a minha planilha de risco. Em uma reunião só eu já atendo todos os itens da norma e não deixo nenhuma lacuna. E também, pessoal, principalmente eu diminuo o risco do meu negócio frente à pandemia. Porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em atender a requisito que esquece do fundamental, que a sobrevivência da empresa é a melhoria contínua, é esse o objetivo. Não adianta você ter um certificado na parede se a sua empresa vai fechar as portas. Tá? Então, é fundamental que em qualquer momento que se mude o contexto interno ou externo, que possa colocar em risco o sistema de gestão ou a empresa, é preciso que se faça essa reunião de contexto. Senão, coloca em risco a empresa, não só a certificação, mas a empresa. Então, é de fundamental importância essa reunião, envolver partes interessadas, se puder, inclusive, envolver clientes, dependendo da situação, do porte da empresa, do tipo de negócio. Então, você vai identificar quem são as partes interessadas que realmente precisam participar dessa reunião para você poder fazer o plano de melhoria mais adequado, tá? Lembrando, tudo que eu tiver em relação à análise do meu contexto, se eu tiver uma análise SWOT, se eu tiver um planejamento estratégico, se eu tiver uma área de marketing, envolva todos os processos. Levante informações para a tomada de decisão, certo? Não adianta se desesperar. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Além da dica, eu também estou deixando aí um material pequeno, um e-bookzinho, só para dar também um direcionamento, uma orientação. Tem muitas dúvidas em relação a esse tema e eu falo demais para os meus clientes que eles precisam pensar estrategicamente. A parte de contexto organizacional é um item importante de liderança. Então, por mais que os processos operacionais, né, processo de gestão de pessoas, suprimentos, que eles estejam rodando, eu não vou terceirizar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é da alta direção, é da liderança. Cabe aos gestores da qualidade alertar os seus líderes e orientar, né, em relação à necessidade dessa análise de contexto para tudo que está fazendo, para poder fazer essa reunião, para que vocês possam fazer ações planejadas com foco em melhoria contínua e minimização dos riscos existentes para o negócio.